Ele recebeu a bênção do deus dragão da água que estava selado dentro de si e só despertou seus poderes anos depois para lutar contra o deus de todos os dragões. No começo dessa história vamos conhecer o arquipélago de Ayaka, que durante muito tempo foi o lar de humanos e seres espirituais. E bem, a maioria dos espíritos é fraca e inofensiva, mas alguns possuem poderes parecidos com os de Deus, e por causa deles a ilha sempre está cheia de uma energia natural chamada energia lei. Os humanos podem aprender a controlar essa energia para enfrentar espíritos malignos. O pai de Yukito, chamado Makoto, foi o maior mestre de lei da sua geração, e um dia um espírito muito poderoso que vivia no vulcão perdeu o controle, o que causou uma explosão. Por conta disso, todos os moradores precisaram evacuar, mas Makoto ficou para lutar contra o espírito e acabou sacrificando sua vida para salvar Yukito e os outros, permitindo que ele um dia se tornasse o mestre mais forte. 11 anos depois, Yukito vive como um jovem solitário e emocionalmente distante em um orfanato na cidade. No dia seguinte à sua formatura no continente, um sujeito maluco chamado Sagawa Jingi, que foi aluno de Makoto, aparece na escola para buscá-lo. Yukito tenta evitá-lo, mas Jamie o coloca dentro de uma bolsa mágica e o leva para a segunda ilha de Ayaka. Lá ele diz a Yukito que ele morou nessa ilha até os 5 anos, mas Yukito mal se lembra da infância. Eles são recebidos por Momoko, que cuida da antiga casa da família Yanagi, e por Sanji, prefeito da cidade de Ayakashima e também tutor legal de Yukito. Momoko leva todos até a antiga casa, onde Yukito vê uma foto do pai que ele nem reconhece. Ela explica que Makoto tinha poderes sobrenaturais incríveis e que todos acreditam que Yukito herdou esse dom. Yukito não entende nada e pergunta por que foi jogado em uma bolsa mágica e levado de volta para a ilha depois de anos vivendo sozinho. O prefeito responde que tudo foi desejo do pai. No testamento, Makoto dizia que caso morresse, Yukito deveria ser enviado para o continente, mas que um dia voltaria. Logo depois, Jinji mostra o quarto para ele, mas uma bolha de sabão entra pela janela. Jinji explica que aquilo é um espírito inofensivo chamado Mitama e que Yukito vai ver muitos deles na ilha. Em seguida, Jinji pergunta por que Yukito age de forma tão distante e não se aproxima das pessoas. Yukito conta que quando era criança, durante um piquenique com outras crianças do orfanato, uma delas foi cruel com ele. Yukito ficou bravo e de repente a água começou a girar ao redor. Sem entender o que acontecia, ele viu o rio atacar o garoto. Isso se repetiu outras vezes, então Yukito passou a se afastar dos outros. Quando termina de contar isso, ele percebe que Jinji está entediado jogando no celular e decide sair de casa para esfriar a cabeça. Enquanto caminha tentando se acalmar, uma gota de Mitama cai no rio e se transforma em um monstro assustador. Quando o monstro tenta invadir a mente de Yukito, Jinji aparece usando magia para salvá-lo. Ele explica que os Mitama podem se transformar em Ayamatami quando são atraídos pela aura negativa das pessoas. O monstro aparece de novo, mas Jinji já estava preparado e usa um ataque poderoso para destruí-lo. Porém, antes que consiga comemorar, o monstro se regenera e aparece atrás dele. Jinji joga Yukito dentro do corpo do monstro feito de água e a raiva de Yukito ativa seu poder mágico, fazendo o monstro explodir. Impressionado, Jinji percebe que Yukito tem uma força bruta muito grande e usa sua magia para selar o espírito. Ele diz que Yukito tem medo do próprio poder e que para não causar desastres precisa aprender a controlá-lo. Jinji se oferece para ser seu mestre e nesse momento Yukito vê nele a figura do irmão mais velho que o salvou há 10 anos quando o vulcão explodiu. No dia seguinte, Jinji acorda com uma ressaca horrível e sai de casa. Ele encontra Yukito tentando se concentrar para controlar sua energia. Jinji manda ele se esforçar mais e tentar sentir a energia lei, mas Yukito só olha de lado, já que não entende nada sobre isso. Jinji explica que essa energia corre pelo interior da Terra e gera ondas gigantes sobre a ilha de Ayaka. Mestres como eles usam essa força para manter o equilíbrio. Jinji pede para Yukito mostrar o feitiço que ele ensinou, mas Yukito só consegue jogar água na própria cara. Então Jinji faz sua própria magia e cria uma figura de água igual a ele, se gabando na frente de Yukito. Depois ele vai embora e Yukito percebe que apesar da aparência bêbada, Jinji é realmente forte. Mais tarde, Yukito chega ao santuário de Kassen, onde dois ajudantes chamados Shataro e Ako brigam para decidir quem vai enfrentar o espírito da vez. Jinji pega a missão deles e diz que vai treinar Yukito com isso. Depois ele conta que Ako e Shataro têm a mesma idade que Yukito e que ele pode ser amigo deles. Yukito pergunta se não seria estranho conversar com pessoas que sabem controlar seus poderes enquanto ele não sabe. Jinji responde que eles também são mestres de lei, então não vão se incomodar. Ele também explica que o santuário de Kassen cuida dos casos envolvendo Mitamas e que o sacerdote principal, Kuro Haruaki, é seu veterano. A missão que Jinji pegou envolve um Mitama que apareceu perto do canal. Quando esses espíritos se corrompem, viram Aramitama e causam problemas.
De repente um Aramitama aparece e Jinji manda Yukito enfrentá-lo sozinho e fugir em seguida. Yukito entra em pânico já que Jinji não o avisou sobre o monstro. Ele corre atrás de Jinji, mas logo são atacados e caem no rio. Depois de secarem as roupas, se escondem atrás de um vale para observar o monstro, mas começam a discutir sobre quem deve enfrentá-lo. A discussão faz o monstro perceber onde estão, e Jinji foge mais uma vez. Quando o monstro vai atrás dele, Yukito usa seu feitiço e cria uma onda que derruba a criatura. Isso dá chance para Jinji usar sua energia Yin Yang e atacar o olho do monstro com magia, quebrando-o em pedaços. O monstro então vira uma figura de água, e Yukito lembra que Jinji esteve perto do canal na noite anterior, bebendo com amigos. Ele conclui que o espírito absorveu a umidade do local e se transformou. Quando o monstro volta à forma de Ayamatami, Yukito percebe que ele continua seguindo Jinji porque foi criado por ele. O monstro ataca Jinji, mas antes que Yukito consiga fazer algo, o mestre Kuruma do santuário Kaizen aparece, usa seu feitiço e destrói o Ayamatami. Kuruma repreende Jinji dizendo que seu comportamento irresponsável e as bebedeiras causaram um problema. Ele levanta Jinji no ar e o gira dizendo que ele cresceu bastante. Kuruma se apresenta e conta que foi discípulo direto do pai de Yukito. Depois Kuruma visita a casa de Yukito, conversa com Momoko sobre o que aconteceu e diz que Jinji agora está limpando o rio como castigo. Durante o jantar, Kuruma olha com carinho para Yukito e diz que ele não mudou muito. Yukito fica envergonhado e elogia os feitiços de Kuruma, que explica que os Ayamatami ficam violentos porque estão sofrendo. Por isso, os mestres Lei devem acalmar esses espíritos para que possam viver em paz como vizinhos. No dia seguinte, Jinji leva Yukito para passear em um trem que corre sobre a água. Yukito se empolga como uma criança ao ver os trilhos mágicos. Jinji diz que ele está igualzinho a 10 anos atrás quando os dois passeavam juntos nesse mesmo trem. Jinji explica que naquela região as pessoas se locomovem entre as ilhas usando aquele trem. Em pouco tempo eles chegam à primeira ilha, que parece ter muito mais construções e urbanização. Jinji comenta que essa ilha é bem mais moderna, com salões de pachinko e cassinos. Yukito pergunta se o trem também funciona com energia lei, e Jinji responde que os trilhos foram colocados usando magia, mas o trem em si é movido a diesel e existe apenas uma linha. Mais tarde eles chegam à casa do prefeito, onde o velho alegre pergunta se Yukito se sente estranho naquele lugar, já que cresceu no continente. Ele aconselha Yukito a não se apressar e tentar se acostumar com calma ao ritmo daquela terra. Jinji diz para o prefeito não se preocupar tanto e preservar a saúde, afirmando que está cuidando bem de Yukito. O prefeito então responde que justamente Jinji cuidar de Yukito é o que mais o preocupa. Yukito comenta que gostou de ir à primeira ilha com o trem marítimo, e o prefeito pede para Jinji mostrar os arredores, já que o local virou um ponto turístico popular. Mesmo contrariado, Jinji aceita ser o guia, embora tivesse vindo para aproveitar os salões de jogos. Eles começam a explorar a ilha, que está cheia de barracas e repleta de pessoas. Jinji comenta que hoje em dia a primeira ilha é conhecida por sua comida e sua música, mas desaparece de repente. Quando Yukito procura por ele, encontra Jinji discutindo com um senhor em uma barraca de carne grelhada. Jinji reclama porque o homem não quer lhe dar o pedaço de carne que ele mais gosta. O senhor tenta explicar que aquela porção já foi reservada por outro cliente. Mesmo assim, Jinji insiste na briga. Para acabar com o conflito, Yukito compra vários espetinhos, já sabendo que Jinji é teimoso. Depois de comerem, continuam passeando, mas Jinji continua emburrado. Ele reclama porque aquela barraca tem os melhores pedaços grelhados e diz que vai contar pra Maki o que aconteceu. Yukito percebe que Jinji realmente conhece muita gente naquela ilha. De repente, Yukito se distrai com um artista de rua e Jinji desaparece mais uma vez. Yukito tenta procurá-lo, mas logo percebe que o balão do artista virou algo estranho. Antes que o palhaço consiga tocar o balão, Yukito empurra e o salva, percebendo que era um Mitami corrompido. As pessoas começam a correr assustadas e Yukito percebe que está sozinho e vai ter que lidar com o espírito sem ajuda. Ele tenta manter a calma ao notar que aquele Ayamatami parece menor do que os outros que enfrentou antes. Ele faz o encantamento, mas o espírito enlouquece e lança fogo contra ele. Antes que as chamas o acertem, o homem ruivo aparece e atira no Mitami. Yukito começa a estranhar o modo como aquele homem tenta conter o espírito e percebe que ele tá usando uma arma de verdade. O ruivo olha pra ele e pergunta se ele é o famoso Yukito, e Yukito se surpreende ao perceber que o estranho já sabe quem ele é. Depois de um tempo, o homem se apresenta como Ibuki, e Yukito se lembra que a prefeita Momoko tinha comentado sobre esse nome. Ibuki comenta que Yukito parece fraco e mal lembra seu mestre Makoto. Yukito descobre que Ibuki treinou com seu pai há 10 anos e que hoje usa balas mágicas especiais para lidar com os Ayamatami. Enquanto caminham, os dois chegam a um prédio grande. Ibuki o leva até um escritório chamado Gauss, onde trabalha atualmente. Assim que entra, Yukito dá de cara com um bar luxuoso e encontra Jinji vestido de barman. Yukito, irritado, pergunta onde Jinji esteve esse tempo todo, e ele responde de forma despreocupada que foi até ali reclamar com Maki. Mas como o amigo saiu, resolveu ficar e comer alguma coisa. Yukito se irrita ainda mais, percebendo que Jinji nem tentou procurá-lo, e que por isso acabou enfrentando sozinho o Ayamatami nas ruas.
Logo, Ibuki oferece uma bebida para Yukito e pede para Jinji preparar outra. Eles contam pra Jinji sobre o Ayamatami que apareceu na área turística e Ibuki diz que isso tem acontecido com frequência. Yukito pergunta pra Ibuki qual técnica ele usa pra lidar com os Mitami, pois notou que é bem diferente da usada por Jinji e por Kurama. Ele comenta que quando Kurama usou seu feitiço, o espírito parecia feliz por ter sido purificado, mas com Ibuki parecia que o Ayamatami simplesmente desapareceu. Ibuki, já incomodado, responde que ele não purifica os Mitami, ele os mata. Ele explica que o mestre Makoto purificava os espíritos e os devolvia à energia lei, e que tanto Jinji quanto Kurama seguem esse mesmo caminho buscando equilíbrio e harmonia, mas ele prefere eliminar completamente os Mitami para que não reste nenhum traço deles. Yukito pergunta o motivo e Ibuki responde que é porque esses seres matam humanos, e como há muitos turistas na primeira ilha é preciso eliminar o perigo quanto antes. Yukito então argumenta que Kurama consegue salvar as pessoas e também purificar os espíritos, mas Ibuki responde com um sorriso amargo que Kurama só se importa com a harmonia da energia lei e não com as pessoas. Ele afirma que só pensa em seguir os ensinamentos do mestre morto. Ibuki diz que nunca teve interesse em purificar a Ayamatami, porque mesmo mudando de forma eles ainda representam um perigo. Por isso ele pretende matar todos que encontrar. Yukito se levanta furioso e diz que não vai permitir que Ibuki continue fazendo isso. Ibuki responde que não liga para seus princípios ou valores. Nesse momento, uma garota de cabelo roxo chamada Ibarra entra no bar e informa que o chefe deles, Makita, encontrou o alvo. Yukito pergunta se surgiu um novo Ayamatami, e Ibuki explica que se trata do corpo principal daquele que enfrentaram antes. Ele conta que geralmente esses espíritos têm um núcleo com aparência de olho, mas aquele não tinha pupila nem íris, o que significa que era só uma parte separada de algo maior. Jinji se oferece pra ir junto, mas Ibuki diz pra ele levar Yukito de volta pra casa. Antes de sair, Ibuki diz a Yukito que se quiser saber mais, o bar estará sempre aberto pra ele. No caminho de volta, Jinji explica que Ibuki trabalha em uma empresa chamada Ayaka Security que ele mesmo fundou. Oficialmente é uma empresa de segurança, mas na prática eles exterminam a Yamatami. Yukito se espanta ao ver que Jinji acha que Ibuki tá fazendo um bom trabalho, já que a presença de muitos visitantes tem causado desequilíbrios na energia da ilha. Jinji diz que barreiras mágicas são erguidas ao redor da área turística algumas vezes por ano, mas sempre tem alguém que consegue passar. Por isso, agradecer o trabalho de Ibuki e sua equipe não faria mal a ninguém. Ao perceber que Yukito tá pensativo, Jinji diz que Mitami e Ayamatami não podem ser julgados por padrões humanos. Yukito pergunta o que Kurama pensa sobre os métodos de Ibuki e Jinji responde que ele desaprova e aconselha Yukito a nunca citar um na frente do outro, já que os dois não se suportam. De repente, Jinji percebe que esqueceu de pegar o pagamento com Ibuki e sai correndo, deixando Yukito sozinho e se perguntando como foi parar nas mãos de alguém tão irresponsável. Enquanto caminha em direção ao trem marítimo, Yukito ouve uma nova confusão. Ele corre até o local e passa pelos guardas dizendo que é um mestre lei e pode ajudar com o Ayamatami. Logo ele se depara com um monstro enorme com um olho e percebe que é o corpo principal, como Ibuki havia dito. Yukito reúne força, faz o encantamento e uma onda de água atinge o monstro. Gritos e sons assustadores saem da criatura, mas ela se prepara para atacar Yukito de novo. Nesse momento, um grupo de atiradores começa a disparar contra o monstro e Jinji puxa Yukito para trás do muro, perguntando por que ele queria bancar o herói sozinho. Um guarda ordena que eles se afastem, dizendo que a equipe vai lidar com aquilo. Logo depois, o mesmo guarda diz para Ibuki que eles estão sem munição. Jinji pergunta se ele vai usar magia negra de novo. Ibuki responde que é assim que ele enfrenta esses monstros e então ativa sua energia poderosa. De repente, seu braço se transforma, ficando enorme e deformado. Jinji explica para Yukito que Ibuki tá usando magia negra para absorver a energia do monstro e isso vai contra as leis dos mestres de energia lei. Em pouco tempo, o monstro salta na frente de Ibuki, mas ele o golpeia com brutalidade no rosto e arranca o núcleo de seu corpo. Depois ele esmaga o núcleo e bebe o líquido que sai dele, fazendo Yukito quase vomitar com o que vê. No dia seguinte, Jinji leva Yukito até a terceira ilha e ele percebe que ela é ainda menos desenvolvida do que a segunda. Quando Yukito pergunta se Jinji costuma visitar aquele lugar, ele responde que só foi até lá porque queria ver Kuruma. A ilha não tem nada além de florestas e santuários, então Jinji só aparece nos festivais. Ele comenta que apenas Kuruma e seus alunos idiotas frequentam o lugar regularmente. Yukito, meio envergonhado, pergunta se poderia fazer amizade com eles. Jinji sorri e diz que se tudo correr bem, eles podem ser amigos. De repente, os dois alunos chamam Jinji e Yukito para entrar no santuário. Eles os recebem na terceira ilha e dizem que seu mestre pediu que recebessem a dupla. Enquanto sobem a montanha, Fukuaki pergunta se Yukito já se acostumou com a vida em Ayaka. Yukito responde que ainda está confuso com várias coisas como os Mitama e o trem marítimo, mas que todas as pessoas da ilha são gentis com ele. Mesmo sem conhecer direito o lugar, ele se sente bem recebido por todos. Logo eles chegam ao santuário Kaizen e Yukito sente que aquela ilha é bem diferente das outras duas.
Os amigos explicam que o santuário é dedicado aos deuses dragões opostos da água e do fogo. Quando Yukito pergunta mais sobre os dragões, eles explicam que desde os tempos antigos os dois vivem na quarta ilha, mas sempre que um deles se descontrola, ocorrem desastres. Por isso o santuário foi construído para manter os dragões em paz. Fukuaki conta que acredita nessa história porque quando era criança um dos dragões se descontrolou, o que causou a erupção do vulcão e destruiu completamente a primeira ilha. Ele aponta para uma ilha deserta e diz que o dragão de fogo causou estragos na quarta ilha e um lago se formou depois que o dragão de água acalmou. Ao ouvir a palavra dragão, Yukito começa a ter flashbacks do passado, mas logo volta à realidade ao perceber que os outros o deixaram para trás. Jinji começa a reclamar como de costume, dizendo que tá cansado e precisa de uma bebida para curar a ressaca. Os garotos o chamam de velho, mas ele agarra os dois e diz que eles devem acompanhá-lo para beber e ver as flores de pêssego. Quando eles começam a andar, acabam escorregando e caem na lama. Enquanto isso, Kurama se aproxima de Yukito e o recebe no santuário e leva até os arquivos. Ele oferece balas de laranja e começa a procurar manjo doce. Depois Kurama pergunta por que Yukito quis encontrá-lo e ele explica que conheceu Ibuki e o viu lidar com Arimatami usando balas mágicas em vez de um feitiço. Kurama escuta com atenção e comenta que deve ter sido uma experiência horrível para Yukito. Quando Yukito pergunta por que Ibuki age de forma tão diferente, Kurama faz perguntas para testar o conhecimento dele sobre a energia lei. Depois das respostas, Kurama decide que vai assumir o lugar de Jingi e ajudar Yukito a aprender melhor. Kurama leva Yukito até a varanda e aponta para as outras ilhas, pedindo que ele se concentre e tente sentir o grande fluxo de energia lei que corre sob as ilhas de Ayaka. Aos poucos, Yukito começa a sentir uma corrente estranha vinda dos santuários, das florestas e das pedras. Kurama pede para ele direcionar os pensamentos ainda mais fundo para enxergar o fluxo principal de onde os mestres extraem poder e criam seus feitiços. Yukito fica animado e conta que viu uma corrente brilhando profundamente na terra. Depois Yukito olha para Umitama e explica que essas criaturas são como bolhas geradas pela energia lei, mas que se corrompem e viram Arimatami. Por isso os mestres devem purificar e devolvê-los ao fluxo original. Quando Yukito conta que Ibuki comeu Umitama, Kurama afirma que quem consome um Arimatami está se corrompendo e que aos poucos Ibuki está se tornando um deles. Mais tarde Kurama pergunta a Jingi como está Ibuki, e Jingi diz que ele não parece estar bem. O corpo de Ibuki já mostra sinais dos danos causados por comer Arimatami. Kurama chama Ibuki de tolo por estar sacrificando assim. Jingi responde que é porque ele não quer ver ninguém morrer novamente. Kurama então pede que Jingi ensine Yukito de forma adequada, para que ele não precise procurá-lo sempre para entender sobre a energia lei e sobre Ibuki. Quando Jingi diz que talvez não sirva para ser professor, Kurama discorda, dizendo que Yukito observa Jingi com admiração e que em algum lugar dentro da memória dele ainda guarda gratidão por ter sido salvo por Jingi no passado. Enquanto isso, os dois alunos de Kurama levam Yukito até um jardim de cerejeiras e dizem que querem ser seus amigos. No começo Yukito fica muito feliz, mas logo as lembranças assustadoras do passado tomam conta de sua mente e seu sorriso vira um suspiro triste. Os garotos perguntam se ele quer treinar com o mestre deles e Yukito responde que já está treinando com Jingi. Eles reclamam dizendo que Jingi é um péssimo professor e que Yukito está desperdiçando seu talento com ele. Eles o levam até o campo de treinamento para testar suas habilidades. Logo o nerd Fukuei coloca uma semente no chão, recita um feitiço e a semente brota. O outro nerd também faz o mesmo e sua árvore cresce um pouco mais que a do colega. Então os dois começam a discutir sobre quem teve mais energia e quem se saiu melhor, deixando Yukito no meio da briga. Com dificuldade, Yukito consegue acalmar os dois antes que se machuquem. Para mudar o foco, ele pede que expliquem o feitiço para que ele possa aprender melhor. Orgulhosos, eles dizem que ele precisa focar a energia lei e que o melhor caminho é estudar com o mestre deles. Eles o orientam a acalmar a mente, liberar o corpo e direcionar a energia para fazer a semente crescer. Yukito entende pouco das instruções, mas como Kurama já havia lhe mostrado o fluxo da energia lei, ele decide tentar com base nesse conhecimento. Os dois garotos acham que Yukito, sendo iniciante, mal vai conseguir fazer a semente brotar, mas para surpresa deles, assim que Yukito se concentra, a semente vira uma planta e começa a crescer rapidamente, transformando-se em uma árvore enorme com pêssegos maduros por todos os galhos e raízes se aprofundando no chão. Os dois gritam para Yukito parar, pois ele pode acabar destruindo o campo de treinamento, mas ele não consegue controlar o fluxo gigantesco de energia. Do outro lado, Jingi observa os garotos brincando, pula de um galho da árvore e diz que eles devem pedir ajuda aos mais velhos quando necessário. Jingi se posiciona atrás de Yukito e explica que para controlar a energia lei, ele precisa se concentrar em Harme. Ele diz que Yukito não deve usar seu poder sem controle e pede que recitem juntos o feitiço. Logo a árvore para de crescer e volta à sua forma original. Yukito agradece a Jingi por incentivá-lo e ajudá-lo com o encantamento. Depois pede desculpas aos dois amigos por tê-los assustado com seus poderes.
poderes. Quando se recuperam, os dois começam a elogiar Yukito, dizendo que sua demonstração foi incrível e que ele é muito forte. Yukito, ainda nervoso, pergunta se eles não têm medo dele. Eles respondem que não têm e que querem que ele estude junto com eles. Logo, Yukito fica feliz por eles não terem medo dele, mas recusa com respeito a oferta de estudar com ele, porque quer que Jinji continue sendo seu professor. Yukito tá se esforçando ao máximo para memorizar os feitiços, mas às vezes acaba esquecendo. Jinji continua ajudando e ambos praticam juntos para que Yukito aprenda a controlar sua energia intensa. Jinji o ensina a equilibrar os feitiços mais pesados e pede que ele inverta a posição do encantamento e salte sobre ela, o que ajudará no domínio do poder. De repente, um terremoto atinge a ilha e distrai Yukito. Jinji acaba no chão e comenta que se ele ainda se desconcentra com um tremor leve, é sinal de que precisa treinar mais. No dia seguinte, durante o café da manhã, outro terremoto atinge Ayaka. Momoko explica que a ilha é de origem vulcânica, por isso os tremores são comuns. Yukito, preocupado, pergunta se eles não têm medo disso. Momoko responde que Ayaka é o lar deles e que estão sempre preparados com kit de primeiros socorros e capacetes, então ele não precisa se preocupar. Logo depois, Jinji entra apressado perguntando se acabou de acontecer outro terremoto, e ao ouvir a confirmação de Momoko, pede dinheiro para comprar bebida. Quando Yukito pergunta por que Jingi quer dinheiro logo depois de um terremoto, Jingi responde que naquele dia ele vai visitar o túmulo do mestre deles. Os dois caminham até o túmulo de Makoto, e Jingi afasta os mitamas do local pedindo que Yukito o ajude a limpar o túmulo. Eles jogam água sobre a lápide, plantam mudas ao redor e acendem varetas de incenso. Yukito pergunta por que estão visitando o túmulo logo depois do terremoto, e alguns idosos que estão ali dizem que o dragão deve ter ficado irritado na noite anterior, então todos precisam rezar para Makoto proteger a ilha. Logo depois, Jingi convida Yukito para sentar ao lado dele e oferece uma bebida, mas Yukito recusa, dizendo que ainda não tem idade para beber. Um dos idosos comenta que já se passaram mais de 10 anos e que ninguém teria sobrevivido à grande erupção se Makoto não tivesse agido. Yukito, curioso, pergunta o que o pai dele fez naquela época, e uma senhora repreende Jingi por nunca ter contado a verdade para Yukito. Jingi então termina sua bebida e pergunta a Yukito se ele já ouviu falar dos dois dragões da região de Ayaka. Yukito diz que conhece as histórias dos dragões de fogo e de água, e Jingi explica que os terremotos acontecem por causa do dragão de fogo, que representa uma grande corrente de energia lei com afinidade ao fogo. Jingi continua explicando que os vulcões abaixo da ilha estão mais ativos porque 15 anos atrás o lago da quarta ilha secou por completo. Além disso, o dragão de água desapareceu, o que destruiu o equilíbrio entre as energias do fogo e da água. Desde então, a quarta ilha corre risco de entrar em erupção novamente. Makoto, o mestre deles, foi quem realizou o ritual de apaziguamento dos dragões e sozinho conseguiu conter o poder do dragão de fogo, que ameaçava tudo como uma força da natureza. A ilha permaneceu em paz por mais de uma década por causa do que Makoto fez. A senhora diz a Yukito que todos ali devem muito ao pai dele e que ele é visto como um deus entre os moradores. Ao ouvir isso, Yukito faz uma reverência ao túmulo e diz que mesmo sem conhecer muito seu pai, sabe que ele foi alguém grandioso. Depois de algum tempo, Yukito e Jingi veem Ibarra, a garota de cabelo roxo da segurança de Ayaka, mas ela vai embora sem responder ao cumprimento. Jingi leva Yukito até outro túmulo e explica que aquele também é o aniversário da morte dos pais de Ibarra. De repente, Yukito vê um chaveiro bonito caído no chão ao lado da sepultura. Na parte da tarde, eles vão até a primeira ilha porque Yukito quer devolver o chaveiro para Ibarra. No caminho, encontram novamente os alunos de Kurama, Yako e Shataro, então Jingi erra os nomes deles mais uma vez. Yukito pergunta por que eles estão na primeira ilha e os dois explicam que o terremoto daquela manhã abalou a energia lei da região, então o mestre deles pediu que checassem as cidades. Eles dizem que não encontraram nada de errado, mas vão patrulhar toda a área como foi instruído. Ao saberem que Yukito e Jingi vão ver Ibarra, os dois ficam visivelmente desconfortáveis e se despedem, prometendo encontrar o grupo depois da patrulha. Quando Yukito pergunta por que eles não vão juntos, os dois explicam que a situação entre a segurança de Ayaka e o mestre Kurama não está boa. Logo depois, eles chegam ao local onde Ibuki está e dizem que vieram entregar um objeto perdido. Ibuki pede que entreguem para Mikita, seu assistente. Antes de sair, ele diz para Yukito tomar cuidado, pois o dia pode ficar complicado. Mais tarde, eles contam para Mikita que talvez tenham irritado Ibarra ao beberem perto do túmulo dos pais dela. Mikita diz que em Ayaka as pessoas se despedem dos mortos com um sorriso, mas que isso depende de como cada um morreu, e que para Ibarra ainda é difícil. Yukito pergunta o que aconteceu com os pais dela, e Mikita responde que anos atrás o Mitama da Era do Fogo cresceu tanto que incendiou uma casa. Ibuki conseguiu derrotar o espírito, mas não conseguiu salvar todos que estavam dentro. Mikita explica que as ações dos Mitamas e o destino das pessoas estão ligados ao fluxo da energia, e por isso é preciso aceitar o que acontece com um sorriso. No entanto, muitos não conseguem aceitar a natureza da ilha e descontam isso matando os Mitamas da Era. Percebendo que o clima ficou pesado, Jinji tenta mudar o assunto para aliviar
aliviar o peso da conversa para Yukito. Mikita percebe que se deixou levar e pede desculpas. Quando Yukito entrega o chaveiro para Mikita, ele pede que ele mesmo entregue para Ibarra. Pouco depois, Ibarra aparece na loja e Yukito entrega as chaves para ela. Mikita pede que ela agradeça a Yukito e Ibarra, meio sem jeito, diz que teria se complicado sem aquelas chaves. Yukito aproveita para pedir desculpas aos pais dela por terem bebido perto do túmulo deles. Nesse momento, a terra começa a tremer de novo e Jinji diz que agora é um Mitama da era com grande afinidade ao fogo. Ibarra sai imediatamente. Mikita avisa que ela sempre age por impulso quando aparece um Mitama de fogo. Ao ouvir isso, Jinji e Yukito correm atrás dela. Enquanto o fogo se espalha rápido pela cidade, Jinji lança um feitiço de água e consegue apagar as chamas, salvando uma garota que estava no meio do caos. Ele faz sinal para Yukito pedindo que procure por Ibarra no meio da fumaça e da destruição. A polícia começa a organizar a área, afastando as pessoas e tentando controlar a situação. Ibarra corre determinada, recitando seus feitiços, e Yukito a segue de perto. Logo ela encontra um Mitama da era atacando duas crianças assustadas. Sem hesitar, ela se coloca entre o monstro e os garotos, protegendo-os. Depois pede que eles fujam o mais rápido possível. Ibarra corre em direção ao Mitama com seus feitiços prontos. Antes que possa atacar, o espírito lança uma rajada de fogo que a acerta e a faz cambalear. Mesmo com a dor, ela não desiste. Recita outro feitiço e consegue se esquivar do próximo ataque. Naquele instante, lembranças dos últimos momentos dos pais surgem em sua mente. Ela vê o Mitama de fogo que tirou a vida deles e um sentimento de raiva e tristeza toma conta. Movida por essa emoção, ela ataca o Mitama com toda a força. O espírito responde com uma bola de fogo gigantesca mirando diretamente nela. Quando tudo parece perdido, Yukito aparece e cria uma barreira de água para protegê-la. Ele pergunta se ela tá bem, mas o Mitama começa a atacar a barreira. Yukito aproveita a chance e abre as comportas de água para tentar apagar o fogo do Mitama da era. No entanto, o monstro concentra mais energia de fogo e supera os feitiços fracos de Yukito. Logo, Yaku e Shataro chegam correndo e perguntam se todos estão bem. Mas o Mitama se descontrola ainda mais e cria um círculo de fogo ao redor da barreira de Yukito. Yukito pede que os outros fujam, mas Ibarra se recusa a deixar o local, pois sabe que se fugir o Mitama atacará os moradores. Ela salta no ar com toda a força e acerta um soco direto no rosto do Mitama, fazendo o som do impacto ecoar por toda a área. Ela olha em volta, vê o caos e pede para que os outros a ajudem, mas que mantenham distância das chamas. Yukito avança e canaliza sua energia tentando fortalecer Ibarra. Uma nova onda de água atinge o Mitama, tentando enfraquecê-lo. O espírito resiste, levanta-se e ruge com ainda mais fúria. Percebendo que precisam de mais força, Yukito pede ajuda a Yaku e Shataro. Eles decidem lutar ao lado de Yukito e Ibarra, mesmo contra a vontade dele, que acha isso imprudente. Mas não há tempo para discutir. Chamas são lançadas contra o grupo, intensas e perigosas. Yaku e Shataro agem rápido, usando seu leque e bastão para desviar o ataque e redirecionar as chamas contra o Mitama. Aproveitando a brecha, Yukito invoca outra onda de água, tentando conter o avanço do fogo. Ibarra aproveita o momento, corre em direção ao espírito e acerta outro golpe poderoso na cabeça da criatura. Por um instante parece que a batalha acabou, mas o Mitama ruge novamente e tenta fugir. O grupo não permite a retirada e corre atrás do espírito. Unindo suas forças, eles combinam suas habilidades em um ataque coletivo. A energia combinada dos quatro é tão intensa que finalmente consegue pacificar o espírito enfurecido. Quando o fogo se apaga e o campo de batalha fica em silêncio, eles permanecem juntos, vitoriosos. A força deles se revelou na união. Mas quando acreditam que o perigo passou, 3 novos Mitamas atacam a cidade ao mesmo tempo. Ibarra pede que todos corram, mas Yukito tenta usar seu feitiço de água e se esforça além do limite. O Mitama não é afetado. Então Ibarra insiste para que todos distraiam os espíritos e fujam, pois não há chance de derrotarem 3 Mitamas tão poderosos sozinhos. Antes que eles consigam escapar, os Mitamas bloqueiam a saída e os prendem dentro de um anel de fogo. Nesse momento, Kurama chega para ajudar e consegue pacificar um dos Mitamas, enquanto Ibuki usa sua arma para eliminar outro. De repente, um terceiro Mitama avança para atacar o grupo, mas antes que Kurama consiga pacificá-lo, Ibuki dispara novamente. Kurama lança um olhar perigoso para Ibuki e Yukito percebe imediatamente a tensão entre os dois. O Mitama começa a se transformar em algo mais ameaçador e Ibuki se prepara para usar sua magia negra. Kurama tenta impedir, dizendo que aquilo é proibido. Ibuki diz que ele não tem o direito de interferir e acusa Kurama de ter sido fraco demais para salvar o próprio mestre. Kurama então recita um feitiço e quebra o Mitama, mas Ibuki corre para consumir os restos da criatura. Kurama o impede com magia, avisando que se continuar assim, Ibuki perderá a capacidade de voltar a ser humano. Ibuki não escuta e insiste em usar o poder.
Os dois começam a lutar, ambos tentando proteger um ao outro, mas Yukito percebe que se continuarem naquele conflito, o Mitama pode despertar novamente. Nesse instante, Jinji aparece e pacifica o olho do Mitama, encerrando o embate. Em seguida, Jinji diz que os dois precisam colocar as cabeças na água e refletir sobre seus atos. Ao ouvir isso, Kurama e Ibuki param de brigar e se desculpam por agirem como crianças. Antes de ir embora, Kurama lembra a Ibuki que o mestre deles nunca teria aprovado o uso de magia negra. Ibuki responde que não se importa com a opinião de um homem morto e que vai usar esse poder para apagar seus arrependimentos. No final da tarde, todos se reúnem na estação ferroviária do Marine Liner para voltar para casa, mas Kurama ainda não apareceu. Jinji, já bêbado, comenta que talvez Kurama esteja comemorando a pacificação do Mitama com o prefeito. Yako e Shataro dizem que vão voltar para o santuário, porque seu mestre deixou essa instrução, e Yukito também pede que Jinji vá embora. Eles agradecem a Ibarra por acompanhá-los até ali. Jinji afirma que todos deveriam agradecê-lo, já que ele salvou todo mundo do Mitama de fogo naquele dia. Yukito responde que Jinji nunca está por perto quando é necessário, mas sempre aparece no fim para receber os créditos. Yukito agradece a Ibarra dizendo que ela foi muito forte naquele dia, especialmente por não ter fugido e enfrentado o Mitama de frente. Ele diz que gostaria de trabalhar com ela novamente se tiverem a chance. Ibarra, um pouco envergonhada, entrega para Yukito seu contato das redes sociais. Jinji empurra Yukito, sugerindo que ele também passe o contato, mas Yukito se atrapalha todo. Quando Yako e Shataro perguntam se só eles dois vão trocar contatos, Ibarra compartilha o dela com eles também, deixando os dois visivelmente corados. Eles acabam trocando informações e prometem ser amigos. Mais tarde, Momoko conta a Yukito que no passado, quando o pai dele ainda era vivo, todos eles viviam juntos na mesma casa. Jinji e Yukito pequeno, Momoko, Kurama e Ibuki. Makoto, junto com seus aprendizes Kurama e Ibuki, costumava sair para caçar aimatamis e voltava ferido. Enquanto isso, Yukito e Jinji ficavam em casa com Momoko. Naquela época, Ibuki e Kurama eram inseparáveis, quase como irmãos de verdade. Jinji, como sempre, era preguiçoso e levava bronca do mestre Makoto por não treinar com os outros dois. Certo dia, Ibuki pediu para participar do ritual de apaziguamento do dragão junto com Kurama e prometeu que o apoiaria. Mas Makoto recusou, dizendo que Kurama ainda não estava pronto para uma missão tão grande. Makoto disse que eles precisavam treinar mais para um dia poderem conduzir o ritual junto com Jinji. Jinji reclamou, dizendo que não queria participar de algo tão difícil todos os anos. Makoto explicou que o dragão de fogo sentia falta do dragão de água, que havia desaparecido, e isso fazia se descontrolar. Por isso o ritual era necessário para mantê-lo selado no vulcão. Makoto pediu que eles prestassem bastante atenção naquele ano, para que pudessem repetir o processo no futuro. Naquela época, os dias eram felizes na casa de infância de Yukito. Eles tomavam raspadinha, comiam corre de peixe e ajudavam Yukito a crescer. Makoto os criava com muito carinho, levava todos para passeios, banhos termais e festivais de neve. Um dia, enquanto Makoto colocava Yukito para dormir, a ilha foi atingida por um terremoto enorme, com raios e trovões. O clima ficou perigoso e Makoto saiu de casa para investigar. Ele contou a Kurama e Ibuki que precisava ir até o continente buscar a arma ritual necessária para acalmar o dragão de fogo. Ibuki concordou em ficar e ajudar Kurama a manter tudo sob controle até que Makoto voltasse. Logo depois, Kurama e Ibuki começaram a investigar fenômenos estranhos na ilha. Eles perceberam que a influência da quarta ilha estava se espalhando, fazendo os meninos se comportarem de forma anormal por toda parte. Momoko pediu que eles ficassem em casa até a volta do mestre, mas os dois recusaram, dizendo que o terremoto havia enfraquecido do selo da quarta ilha. Um novo tremor atingiu a ilha e Yukito ficou em pânico. Kurama disse que aquilo eram os 4 abalos e que se a erupção acontecesse de verdade, todas as ilhas de Ayaka seriam destruídas. Ele explicou que o dragão de fogo se irritou quando o lago secou e o dragão de água desapareceu. Ibuki acrescentou que manter o dragão selado dentro de uma barreira o transformou numa bomba prestes a explodir. A única saída era realizar o ritual sem o mestre. Enquanto planejavam o que fazer, um homem em um pequeno caminhão chegou e pediu que Momoko e as crianças evacuassem até o porto, onde o prefeito os esperava com um barco. Kurama e Ibuki pediram que Jinji ficasse com Momoko e Yukito, e então voaram em direção à quarta ilha. Quando chegaram lá, tudo estava coberto de lava e quase nada havia sobrado. Mesmo assim, os dois decidiram conduzir o ritual sozinhos. Logo, chamas azuladas começaram a emergir das profundezas da terra. O ritual enfraquecia aos poucos o poder do dragão de fogo, mas de repente um vulcão entrou em erupção e o dragão emergiu da cratera da montanha. O dragão atacava tudo ao redor, causando mais destruição. A dupla percebeu que o dragão ainda estava preso pelo selo, então decidiram terminar o ritual e selá-lo completamente. A barreira ancestral ainda resistia e eles canalizaram mais poder para reforçá-la. Era a última chance de proteger a ilha. Kurama e Ibuki recitavam os feitiços enquanto o dragão rugia de raiva.
Ibuki acabou desabando no chão esgotado, mas pediu que Kurama continuasse sozinho. O dragão então quebrou o selo do santuário e se preparou para lançar fogo sobre Ibuki. Antes que fosse atingido, Kurama se colocou na frente e o salvou. Ibuki olhou para ele com raiva e surpresa, perguntando por que tinha parado o ritual. Nesse momento, Makoto apareceu das chamas lutando contra o dragão. O focinho do dragão alcançava o céu, pairando sobre eles com ameaça. Makoto pediu desculpas por ter demorado e se preparou para refazer o ritual. Makoto então cravou o artefato no chão, recitou os mantras e acorrentou o dragão com correntes de energia. Ele explicou aos garotos que se não selassem o dragão agora seria tarde demais e as ilhas seriam destruídas. Quando perguntaram se isso era possível, Makoto respondeu que sim, se estivesse disposto a arriscar a própria vida. Ibuki quis acompanhá-lo, mas Makoto pediu que Kurama levasse Ibuki embora. Kurama obedeceu a contragosto e conseguiu carregar Ibuki para longe. Quando chegaram a um local seguro, Ibuki viu que Kurama também estava ferido. Ele olhou em volta e viu que a erupção havia se intensificado. Gritou em desespero e raiva. A batalha contra o dragão foi devastadora e o céu ficou vermelho a noite inteira. Na manhã seguinte, tudo parecia calmo, mas a ilha havia sofrido grandes perdas. Kurama e Ibuki caminharam até a cratera para procurar o mestre. Encontraram Makoto sentado, mas ao se aproximarem perceberam que ele estava morto. Mesmo assim, ele sorria. Ibuki caiu de joelhos, pedindo desesperadamente que o mestre voltasse, mas era tarde demais. Depois disso, Kurama e Ibuki passaram a discutir sobre o futuro e se separaram. Anos depois, Ibuki retornou com feitiços perigosos e os dois já não se entendiam. Quando Momoko termina a história, Yukito olha pra Jinji e percebe que naquela noite terrível foi ele quem salvou Yukito e o acalmou. Certa tarde, enquanto dormia, Yukito percebe que desde que chegou à ilha não tem mais pesadelos. De repente, Yukito acorda engasgando e tossindo e Jinji imediatamente se senta ao lado dele perguntando se ele tá bem. Quando Jinji olha nos olhos de Yukito, percebe que eles estão com um tom azulado, mas antes que possa dizer algo, o celular de Yukito toca com uma nova mensagem. Yukito verifica e vê que seus amigos criaram um grupo de conversa para combinar um encontro no domingo. Jinji, espiando por trás, pergunta com entusiasmo se Yukito vai ao festival de Kaizen no domingo. Em seguida, Jinji entra em casa, volta com uma máscara tradicional e entrega a Yukito, explicando que as pessoas usam essa máscara durante o festival. Ele conta que essa máscara pertenceu ao mestre Makoto. No domingo, Jinji e Yukito chegam ao festival e Yukito fica animado ao ver a grande multidão. Logo, os amigos de Jinji aparecem e o convidam para acompanhá-los até as barracas, mas Jinji prefere continuar com Yukito e diz brincando que vai gastar o dinheiro dele e se divertir junto. De repente, eles avistam Ibarra vestida com um lindo kimono. Yukito pede que ela o acompanhe para procurar Shataro e Yako, enquanto Jinji observa os dois com a expressão de um cão abandonado. Jinji chama Yukito para o lado e pede que ele elogie Ibarra. E quando Yukito finalmente a elogia, ela não responde verbalmente, mas envia uma mensagem de texto agradecendo. Eles continuam passeando pelas barracas do festival, observando as atrações, enquanto Jinji insiste para que Yukito compre alguma coisa. De repente, Yukito ouve Yako e Shataro reclamando com o mestre Kurama porque ele distribuiu todos os amuletos de proteção gratuitamente. Eles entram na tenda e começam a organizar os amuletos enquanto Jinji, como sempre, evita ajudar. Kurama repara na máscara de Yukito e comenta que ela traz muitas lembranças do mestre deles. Ao ouvir isso, Yukito pergunta por que as pessoas usam máscaras no festival de Kaizen, e Kurama explica que antigamente até os não-humanos participavam do festival, incluindo deuses e monstros. As máscaras existem para que todos esqueçam quem são e possam aproveitar o festival sem distinções. Quando terminam de organizar os amuletos, Kurama pede que os jovens aproveitem o festival enquanto ele e Jinji cuidam da barraca. Jinji protesta dizendo que deveria acompanhar os jovens como responsável, mas Kurama responde que ele precisa parar de fugir das responsabilidades. Os jovens saem da tenda conversando e rindo quando Yukito sente uma dor de cabeça estranha e se senta no chão segurando a cabeça. Quando Ibarra pergunta se ele está bem, Yukito diz que ficou tonto de repente, mas que tá tudo certo. Para aliviar o clima, Yukito sugere que comam alguma coisa e depois participem dos jogos. Logo, eles estão se divertindo com as comidas e as brincadeiras do festival. Enquanto isso, Jinji caminha sozinho, resmungando porque Kurama o obrigou a trabalhar demais. Quando ele vê os 4 jovens se divertindo juntos, pensa em se aproveitar, mas decide não atrapalhá-los e se afasta. Pouco depois, Shataro percebe que Ibarra está com bolhas nos pés por causa das sandálias de madeira e pergunta se deve buscar curativo. Yukito sugere que faça uma pausa, mas logo Momoko aparece e pergunta o que estão fazendo. Quando ela percebe que Ibarra está com dificuldades para caminhar, ela mesma faz o curativo e avisa que bolhas podem estragar os pés bonitos dela. Em seguida, ela olha para Yukito sorrindo e diz que o pai dele também sorria daquele jeito quando ia ao festival e causava confusão com o amigo prefeito. Logo depois, Ibarra recebe uma ligação de Ibuki que pede para falar com Yukito. Assim que Yukito pega o telefone, Ibuki pergunta se Ibarra está aproveitando o festival e Yukito responde que sim. Ibuki então se mostra aliviado. De repente, Yukito tem outro ataque e desmaia no chão, com os olhos assumindo um tom azul intenso. Yukito percebe que aquilo é igual ao que aconteceu na infância quando
perdeu o controle do poder. Com medo de machucar alguém, ele foge do festival e corre para dentro da floresta. Em outro lugar, Kurama percebe que a água do lago está instável e logo vê Yukito correndo pela floresta. Yukito para sob uma árvore, mas se assusta ao ver que sua sombra tem a forma de um dragão. Ele tenta controlar o poder e manter a calma, mas a energia continua saindo do corpo descontroladamente. Ele cai no chão sem forças, mas se lembra de como Jingi o ajudou a se acalmar. Ele segue o mesmo método e consegue controlar o poder. Logo ele vê um homem mascarado brilhante que o elogia e diz que ele está pronto para se tornar um mestre de lei. No caminho de volta, Yukito pensa sobre o homem mascarado até encontrar Jingi. Yukito agradece por ele ter ensinado como controlar os próprios poderes. Nesse momento, um vulcão entra em erupção e todos olham assustados. A terra começa a tremer e o povo entra em pânico, lembrando do que aconteceu há 10 anos. O prefeito pede calma e explica a situação, orientando todos a irem para o centro da praça. Ele pede que Momoko organize a evacuação dos moradores. Enquanto isso, Jingi sorri ao olhar para o vulcão, lembrando dos tempos antigos. Mas ao ver Yukito assustado, ele pergunta se Yukito gosta ou odeia a ilha. Yukito pensa que ele enlouqueceu, mas responde que gosta, porque fez amigos ali e o lugar é bom. Jingi sorri com a resposta e desaparece na multidão. Na manhã seguinte, novos tremores atingem a ilha e Yukito continua tendo visões do olho do dragão. Momoko pergunta se ele está bem e entrega uma mochila de emergência, pedindo que ele se prepare para evacuar. Quando Yukito pergunta se ela também não vai sair, Momoko responde que faz parte do Comitê de Prevenção de Desastres e precisa esperar até que todos tenham saído. Além disso, Jingi pode chegar a qualquer momento. Yukito diz que vai esperar por Jingi ajudar os outros enquanto isso. Yukito começa a ajudar Momoko na evacuação e ela pede que ele cuide dos idosos enquanto eles embarcam nos barcos. Pouco depois, Kurama chega ao porto e pergunta se pode levar Yukito com ele, e Momoko concorda. Kurama leva Yukito para um local isolado e diz que precisa contar algo sobre seu nascimento. Seus alunos ficam preocupados e perguntam se devem deixá-los sozinhos. Kurama diz que todos devem ouvir a verdade. Ele explica que o desastre que atinge a ilha de Ayaka é causado pelo dragão de fogo, cujo poder saiu do controle após o desaparecimento do dragão de água, o que desequilibrou a energia lei. Por isso, os discípulos de Makoto têm a missão de ajudar o povo e restaurar o equilíbrio. 15 anos atrás, o dragão de água perdeu grande parte de seu poder. Makoto tentou restaurar essa energia com um ritual, e durante esse processo ele conseguiu extrair o dragão de água da energia lei, o que gerou o nascimento de Yukito como uma forma de energia em forma humana. Com isso, o dragão de água recuperaria sua força e retornaria à energia lei. A força misteriosa de Yukito e seu talento vem do fato de ele ter nascido nesse ritual. Kurama confirma essa suspeita com um experimento, mas para que Yukito recupere sua forma verdadeira e traga harmonia à ilha, ele precisa liberar toda a energia que ficou selada durante esses 15 anos. Kurama pede que Yukito continue crescendo saudável e forte, e que um dia se torne sua verdadeira versão. Kurama então diz que vai até a quarta ilha para repetir o que o mestre Makoto fez e que Jingi cuidará deles. Yukito não quer fugir novamente e deseja ajudar Kurama e os outros a controlar os dragões. Shataro insiste que eles ainda são fracos demais. Mas logo eles percebem que Kurama está indo se sacrificar como Makoto fez no passado e todos ficam desesperados. Mesmo assim, Yaku e Shataro continuam relutantes em seguir seu mestre e causar mais confusão. De repente, Barra aparece e diz que concorda com Yukito. Eles precisam ajudar seus mestres e salvá-los. Enquanto isso, Kurama chega ao santuário do dragão da quarta ilha e começa a entoar um longo encantamento para selar o dragão. Ibuki aparece logo atrás dele, mas Kurama pede que apenas observe. Ibuki diz que pode derrotar o dragão sozinho e não precisa de Kurama. O clima entre eles muda e as lembranças da morte do mestre surgem. Logo os dois voltam a discutir. De repente a terra treme mais uma vez e o dragão de fogo emerge da abertura vulcânica. Ibuki age rápido e libera sua magia negra, mesmo com Kurama pedindo que ele não fizesse isso. Ibuki salta na direção do dragão. Kurama usa sua energia para retirar Ibuki da boca do dragão e declara que vai enfrentá-lo sozinho. Ele voa em direção ao dragão enfurecido, mas Ibuki o salva. Os dois voam juntos pelo céu, combinam suas energias e atacam o dragão com força total. No entanto, o dragão contra-ataca, se lança sobre Ibuki e o arremessa contra a montanha. Kurama corre para socorrê-lo e percebe que o dragão quase se transformou em um Arimatami. Kurama tenta tirar Ibuki dali, mas o dragão Arimatami lança uma enorme esfera de fogo misturada com energia amaldiçoada. Para surpresa de todos, Yukito bloqueia o ataque. Kurama e Ibuki percebem que seus alunos chegaram à quarta ilha para ajudá-los. Jingi sabia sobre o segredo de Yukito desde que eles eram crianças. Um dia, enquanto ajudava o pequeno Yukito a caminhar, assim que o bebê segurou seu dedo, uma rajada de água surgiu do nada e Jingi começou a se afogar nela. Felizmente, o mestre Makoto apareceu e quebrou o feitiço, explicando a um Jingi confuso que Yukito era especial porque sua energia da água era muito forte. Makoto explicou que Jingi e Yukito tinham compatibilidade porque a energia da água de Jingi também era intensa.
conversa, mas pediu a ele que não contasse nada para Kurama ou Ibuki. Jingi costumava conversar em segredo com Makoto sobre o futuro de Yukito. Em uma dessas conversas perguntou se Yukito se transformaria em um dragão de água ou se continuaria como humano. Makoto respondeu que Yukito ficaria estável até atingir a idade de Ibuki e Kurama, mas depois teria que passar por um ritual para se tornar o dragão de água. Até lá ele pediu que Jingi o observasse. Quando Makoto morreu, Yukito foi enviado a um orfanato no continente e, segundo os desejos do mestre, ele deveria cortar todos os laços com as pessoas da ilha até completar 15 anos. Momoko não queria afastar Yukito da família do pai, mas Jinji insistiu para que seguissem as últimas instruções de Makoto. Assim, ele se despediu tristemente de Yukito e decidiu confiar na decisão do mestre. Como Makoto havia morrido e Kurama e Ibuki estavam feridos, Jinji começou a estudar para se tornar um bom mestre de lei. Com o tempo, ele aprendeu o feitiço para restaurar o dragão da água, mas aquele que recitasse o feitiço morreria. No presente, Yukito e seus amigos chegaram para ajudar seus mestres. Kurama grita para que eles parem de agir como tolos, mas Yukito se recusa a recuar e declara que eles também são alunos da escola de Makoto. Ibuki percebe que não adianta discutir com jovens tão determinados e pede que todos os apoiem com seus poderes. Ele encarrega Ibarra de liderar os demais, e finalmente Kurama também aceita a ajuda, mas avisa que todos devem priorizar suas próprias vidas. Ibarra orienta Yako e Shataro a bloquearem o máximo de ataques possível, e pede que Yukito ajude a manter o dragão no lugar. Kurama e Ibuki voltam à batalha, agora com os alunos prontos para apoiá-lo. O dragão Arimatami os ataca, mas Ibuki salta no ar para atingir o focinho do monstro enquanto Kurama o cobre com seus feitiços. Aproveitando a chance, Yukito usa sua energia da água e Ibarra invoca seus feitiços de raio para imobilizar o dragão. O feitiço de Yukito invoca um dragão de água que prende o Arimatami da Era do Fogo. Ibuki aproveita para socar o inimigo com seu braço envolto em magia negra. Os alunos se alegram ao ver seus mestres lutando juntos e acreditam que há esperança de vencerem. A luta continua intensa, com todos dando o máximo de si e Yukito liberando uma energia de água imensa. Mas Kurama percebe que Yukito tá ficando sem fôlego e usa o feitiço de Makoto para prender o dragão. No entanto, o dragão já se transformou em um Matami e rompe as correntes. Ibuki assume uma forma demoníaca e ataca o dragão, mas nada parece surtir efeito. Kurama diz aos jovens que vai mandá-los embora enquanto ainda tem forças, mas Yukito implora para ficar e ajudá-lo. Ibuki. Yukito cai no chão exausto, e de repente Jingi aparece atrás dele e comenta que parece que Yukito vai chorar a qualquer momento. Jingi assegura a Yukito que tá ali para protegê-lo. Jingi havia descoberto nos escritos de Makoto que antigamente um dos dragões protetores da ilha enfraqueceu e o outro se descontrolou. A energia lei foi desequilibrada e as chamas devastaram campos férteis, tornando o lugar inabitável. Um eremita apareceu e, trocando sua vida, restaurou o dragão da água, que conseguiu se reconciliar com o dragão do fogo. Com o tempo, os dois perderam novamente sua harmonia. Makoto escreveu o feitiço para restaurar esse equilíbrio. Seu plano era criar o dragão da água em forma humana, e depois devolver seu poder entregando sua própria vida como o eremita fez. Jingi decidiu assumir essa missão porque não tinha parentes nem muitos laços com outras pessoas. Quando foi buscar Yukito na escola, estava nervoso, mas percebeu que ele havia crescido sozinho, sem amigos e provavelmente teria uma morte solitária. Ver Yukito sorrir lhe trouxe alegria, e ele entendeu que morrer por ele o faria feliz. Jingi vinha se preparando mentalmente para esse momento. Yukito pergunta onde Jinji esteve e ele responde que precisava de tempo para se fortalecer por dentro. Jinji pergunta se Yukito deseja recuperar os poderes do dragão da água. Yukito responde que quer proteger as pessoas da ilha, seus amigos e todos que ama. Ao ouvir isso, Jinji libera sua poderosa energia da água e Kurama tenta impedi-lo porque sabe o que ele pretende fazer. Mas logo Yukito se vê em um lugar estranho com Jinji, que explica que estão dentro da energia lei para restaurar o poder perdido do dragão da água. Ele explica que para isso um grande mestre de lei precisa servir como condutor, conectando a alma do dragão da água com a energia lei. Yukito não entende e pergunta o que ele quer dizer com isso. Jinji responde que ele vai entregar sua vida a Yukito. Então ele segura a mão de Yukito e pula na água. Dentro da água, Yukito tenta desesperadamente impedir o sacrifício, mas Jinji segura firme sua mão e transfere sua alma para o corpo de Yukito. No campo de batalha, todos observam em silêncio enquanto Jinji cai no chão e uma imensa onda de água explode ao redor de Yukito. De repente, Yukito se transforma em um dragão azul com uma cauda feita de água corrente e encara o dragão de fogo. Enquanto voa, Yukito relembra momentos felizes com Jingi na ilha. Um dia ele e Momoko descobriram que Jingi havia grelhado o único peixe do jantar e o comeu bebendo sake. Quando Momoko pediu que ele se tornasse um adulto decente, Jingi respondeu que viveria como quisesse até o dia de sua morte. Na verdade, ele já sabia que esse dia chegaria em breve. No presente, Yukito, agora em forma de dragão, trava uma batalha feroz contra o dragão de fogo. Os dois se empurram e se atacam. Kurama ergue uma barreira ao redor dos demais para protegê-los
e explica que os dois dragões estão tentando restaurar o equilíbrio da energia. Ibuki pergunta se Yukito conseguirá voltar à forma humana. Kurama responde que não sabe, pois ninguém conhece ao certo o feitiço que Makoto lançou sobre ele. Enquanto os dragões lutam, o olho Arimatami do dragão de fogo se fecha e a corrupção em seu corpo começa a desaparecer. Kurama observa e explica que Yukito está restabelecendo a circulação da energia entre os dois dragões. Em seguida, os Matamis começam a emergir do solo até que os dois dragões caem juntos na cratera. Pouco depois, Ibarra vê Yukito ajoelhado ao lado do corpo de Jingi pedindo que ele acorde, pois vai ficar com frio dormindo ao ar livre. Kurama coloca uma mão em seu ombro e dá a notícia de que Jingi morreu. Yukito grita seu nome em dor. Aos poucos, tudo volta ao normal e Momoko recebe a notícia da morte de Jingi. Yukito, por outro lado, se isola e se recusa a participar do funeral. Seus amigos visitam o local do velório, relembrando os bons momentos que passaram juntos com ele e lamentando por Jingi nunca ter contado seu plano. Os outros também estão arrasados com a morte repentina de Jingi e se perguntam se algum dia conseguirão vê-lo novamente. Enquanto isso, o prefeito vai até o quarto de Jingi para relembrar os momentos que viveram juntos. Ele conversa com a foto de Jingi dizendo que ele sempre foi uma pessoa genuína, sem falsidade. Jingi sempre teve uma personalidade forte e como guardião o prefeito teve dificuldades, mas também se divertiu muito ao cuidar dele. Ele começa a chorar dizendo que Jingi não deveria ter partido tão cedo. Em outro lugar, Kurama visita Ibuki, que está abalado. Ibuki pergunta se Kurama já sabia sobre o segredo de Yukito ser um dragão da água. Kurama responde que descobriu apenas no dia anterior. Ibuki pergunta como Jingi soube. E Kurama mostra o diário de Makoto que foi encontrado no quarto de Jingi. As anotações descrevem o feitiço usado pelo antigo mestre da energia lei. Makoto provavelmente planejava usar esse feitiço também, mas Jingi vinha treinando desde a morte do mestre para um dia ajudar Yukito. E para salvar a ilha acabou se sacrificando. Quando Ibuki pergunta revoltado por que Jingi não contou nada, Kurama responde que ele queria salvar a todos e por isso não disse nada. Jingi sabia que alguém precisava se sacrificar para despertar o dragão da água, então ele lançou o feitiço, tornando-se um grande mestre da energia, assim como Makoto. Ao ouvir isso, Ibuki explode de raiva e diz que Kurama só se importa com a restauração da harmonia da ilha. Kurama desta vez não se contém e responde furioso, dizendo que Ibuki não sabe nada sobre ele e que mesmo no passado não teve escolha a não ser deixar o mestre para trás. Agora, como mais velho, ele se sente envergonhado por Jingi ter tido que se sacrificar em seu lugar. Ibuki, com raiva, diz que recorreu à magia negra porque queria usar todo o poder possível para derrotar o Arimatami e salvar todos. Os dois começam a brigar violentamente, mas seus alunos chegam correndo e pedem para que parem de agir como crianças. De repente, Ibuki começa a chorar e diz que eles são fracassados por não conseguirem nem mesmo salvar os próprios amigos. Algum tempo depois, Momoko bate na porta de Yukito e pergunta se ele está bem. Yukito começa a se culpar pela morte de Jingi, dizendo que foi fraco e que por isso Jingi teve que morrer em seu lugar. Momoko abraça e responde que não entende muito sobre a energia lei, mas conhece bem Jingi. Se Jingi estava disposto a dar a vida por algo, então provavelmente era a única maneira de fazer aquilo acontecer. Por isso, Yukito não deveria se culpar. Momoko sorri ao lembrar da coragem de Jingi, dizendo que embora ele tenha vivido de forma livre, realmente seguiu os passos do mestre Makoto. Depois, ela pede que Yukito vá ver Jingi pela última vez, senão ele ficará triste sem sua presença. Mais tarde, Yukito segue um grupo de Matamis até o corpo de Jingi, onde encontra o prefeito. O prefeito agradece por Yukito ter salvado a ilha, mas Yukito diz que todo o mérito é de Jingi. O prefeito derrama lágrimas e diz que gostaria de ter se despedido de Jingi e Makoto com um sorriso, mas isso é difícil, e então ele se retira, deixando Yukito sozinho com Jingi. Yukito caminha até Jingi e diz que ele foi muito egoísta por morrer sozinho e deixar todos para trás, e que agora ninguém consegue viver sem ele. Yukito grita com raiva, mas de repente é transportado novamente para o fluxo de energia da folha. Lá ele vê Jingi chamando seu nome e pedindo ajuda, dizendo que está sendo arrastado. Jingi pede que ele use sua habilidade de controle da água para salvá-lo, mas Yukito não sabe o que fazer e logo é trazido de volta para o quarto. Quando Momoko e o prefeito correm até ele perguntando o que aconteceu, Yukito diz que ainda é possível salvar Jingi, pois sua alma ainda está presa na energia lei, e sai correndo, se transformando novamente em um grande dragão da água. Imuki e Kurama veem Yukito correndo como um louco e decidem segui-lo, sem saber para onde ele está indo. Enquanto isso, Yukito, já transformado, viaja até a quarta ilha e sente novamente o fluxo da energia lei onde havia visto Jingi pela primeira vez. Ele mergulha na cratera do vulcão e logo se vê dentro da corrente de energia procurando
procurando por Jinji. Yukito decide que vai trazê-lo de volta nem que precise arrastá-lo pelo colarinho. De repente uma energia vermelha brilhante o atinge. Quando ele se vira, vê um homem mascarado e pergunta quem ele é. Yukito então pergunta se ele é seu pai e feliz pergunta se ele o reconheceu, removendo sua máscara para ver seu rosto. Makoto então diz ao filho que esteve ali o tempo todo para manter o dragão sob controle até que Yukito despertasse e assumisse o lugar dele. Quando Yukito pergunta se ele ainda está vivo, Makoto responde que morreu, pois não conseguiu vencer o dragão em um combate direto, mas agora é uma alma parcial que continua segurando o dragão de fogo dentro da energia lei. Mas como o dragão da água é mais importante, ele fez de tudo para que Yukito não tivesse contato direto com o dragão de fogo. Yukito percebe que para enfraquecer sua ligação com o dragão de fogo, seu pai o criou como humano no continente. Mas se toda essa confusão não tivesse acontecido, eles teriam continuado vivendo juntos. Então Makoto pergunta por que Yukito entrou no fluxo da energia lei e Yukito rapidamente pergunta se ele sabe onde está Jinji. Makoto responde que o viu perto de uma estaca que usou como marco anos atrás, mas que parece que ele foi levado pela correnteza. Yukito pede para ser levado até Jinji, dizendo que quer levá-lo de volta. Makoto, ouvindo isso, diz que esperava que Yukito, como dragão da água, crescesse e se acostumasse com a energia lei, mas agora que está pronto, pede para que ele o siga. Eles nadam por um tempo, mas Yukito vai ficando para trás, pois o fluxo da energia lei é muito forte e ele precisa acompanhar o pai. Makoto pede que Yukito não resista à correnteza, pois se fizer isso poderá causar confusão e erros, então ele deve se unir às outras vidas que estão fluindo ali e seguir o fluxo. Logo Yukito usa suas habilidades de domínio do lei e começa a fluir livremente, o que alivia Makoto, que percebe que Jinji realmente o ensinou bem. Yukito então pergunta se Makoto o considera seu filho, e o homem mais velho responde que independentemente de onde Yukito veio, desde que ele o acolheu, sempre será seu pai. Enquanto isso, Kurama está concentrado em orações e o Book pergunta aos estudantes o que ele está fazendo. Os estudantes explicam que Yukito entrou novamente no canal de energia e por isso seu mestre está realizando um ritual para protegê-lo. E Book comenta que o rio da vida é um fluxo perigoso e que apenas estar lá já faz alguém perder a consciência, sendo algo que nem todos conseguem suportar. Kurama abre os olhos e diz que concorda com Ibuki, comparando a situação com um capitão experiente que ainda assim pode se perder em meio a uma tempestade. Ibuki responde que se Yukito virou um dragão da água, ele certamente entende os riscos. De repente, várias criaturas chamadas Ayametimos começam a surgir do nada. Kurama percebe que seu chamado pode estar atraindo energias indesejadas do fluxo de lei. Vendo que Kurama pode ser interrompido, Ibuki se prepara com sua arma para enfrentar os invasores, e os estudantes se posicionam para ajudá-lo. Enquanto isso, Yukito e Makoto encontram uma cabeça barulhenta e esverdeada quase se afogando no fluxo de energia, gritando o nome de Yukito e pedindo ajuda. Yukito agarra pelo colar e o puxa para cima. Jinji se alivia ao ver seu irmão novamente. Yukito, com raiva, encara Jinji, dizendo que depois de causar toda aquela confusão, ele ainda teve a coragem de morrer sozinho, sem se importar com o que todos sentiriam, especialmente ele. Jinji faz cara feia e pergunta o que mais ele poderia ter feito se não sacrificar a si mesmo. Makoto dá um tapa na cabeça dele e responde que, como seu aluno, Jinji tinha muitas outras opções. Ele explica que aquele feitiço era apenas um recurso de emergência e que Jinji não precisava ter se sacrificado para salvar a ilha. Makoto afirma que se Yukito não tivesse despertado como dragão, Jinji deveria ter deixado a ilha queimar, porque isso faz parte do ciclo natural da destruição e renovação. Jinji então pergunta como Yukito pretende levá-lo de volta. E Yukito responde que achava que poderia simplesmente puxá-lo do fluxo de energia. No entanto, ele admite que trazer alguém de volta dos mortos não é algo fácil. Makoto encoraja Yukito dizendo que ele pode fazer isso se acreditar em si mesmo. Ele lembra que Yukito não foi consumido pela energia porque nunca desistiu. Yukito pergunta a Jinji se ele ainda quer voltar para casa e Jinji responde que ainda quer comer e beber coisas gostosas, conversar com os amigos, pegar dinheiro de Yukito e ir pescar. Yukito suspira e diz que Jinji podia ter dado motivos melhores. Jinji retruca dizendo que não há nada de errado em querer se divertir. Yukito confessa que estava tão focado em chegar até ali que nem sabe mais em que direção fica a ilha e pergunta a Makoto. Makoto explica que o selo quebrou quando ele pulou no lago do vulcão e que por causa desse selo ele sabia onde ficava a ilha. Ao ouvir isso, Jinji entra em pânico e começa a discutir com Yukito como se fossem irmãos brigando de novo. Makoto tenta acalmá-los dizendo que podem levar de 50 a 60 anos para voltar, mas de repente Yukito sente algo. Yukito segura o braço de Jinji e começa a seguir essa nova energia. Quando Yukito envia um sinal de dentro do fluxo, Farama sente do lado de fora e avisa a todos que Yukito foi encontrado. Lá dentro, Jinji diz a Yukito que os outros estão tentando puxá-los para fora pela saída. Vendo isso, Makoto se emociona, percebendo que os dois irmãos ainda são fortes juntos e os abraça dizendo que ambos se esforçaram muito. Em seguida, Makoto empurra os dois em direção à saída e Jinji tenta levá-lo junto. Makoto recusa, dizendo que não pode partir porque passou tempo demais ali e precisa continuar acompanhando o dragão do fogo. Yukito pede a Jinji que segure sua mão e começa a puxá-lo contra
contra a correnteza da energia. De repente, Yukito vê o selo se abrir novamente e uma mão surge puxando os dois pra fora. É Ibuki que tá fazendo o possível pra salvá-los porque não suporta perder mais ninguém. Ele usa toda a sua força, mas sua mão começa a escorregar da de Yukito e os dois quase caem de novo na água. Nesse momento, Yukito vê uma esfera amarela e pergunta se é o dragão do fogo. A criatura responde que sim. Yukito promete ao dragão que ficará com ele na ilha e que não o deixará sozinho, e o dragão diz que esperará por ele. Logo depois, o braço de Ibuki reaparece e ele grita o nome de Yukito, puxando-o pra fora. Yukito acorda e olha ao redor procurando Jinji, mas ele não está ali. Enquanto isso, Jinji desperta em sua sala de funeral, assustando Momoko, que estava entrando para prestar homenagens. Quando o prefeito entra e vê Jinji vivo, ele cai no chão, completamente chocado. O velho começa a gritar em direção ao retrato de Makoto, dizendo que o viu ao lado de Jinji enquanto Jinji toma a bebida de Momoko e afirma que tá se sentindo vivo de novo. Enquanto isso, Embara examina Yukito animada, dizendo que só ficará tranquila quando tiver certeza absoluta de que ele está bem. Yukito agradece aos amigos por terem ficado ao seu lado o tempo todo. Então Kurama e Ibuki voltam a se entender e Ibuki pede que Kurama conte com ele para enfrentar qualquer novo desastre caso o inferno se solte novamente. Na manhã seguinte, o prefeito arrasta Jinji para fora de casa, exigindo que ele explique a todos como sobreviveu. Assim que os amigos o veem, correm para abraçá-lo com força sem conter as lágrimas de alívio, mas logo começam a repreendê-lo por ter causado tanto sofrimento. Esse reencontro emocionante traz um encerramento importante para todos, marcando um novo começo para a comunidade. A vida na Ilha Ayaka volta a seguir seu ritmo normal. Ibuki assume a liderança da primeira ilha, mostrando sinais de amadurecimento graças à influência de Kurama. Ele passa a adotar os antigos métodos de seu mestre, demonstrando um senso renovado de responsabilidade. Yukito volta à vida escolar, estudando ao lado de Ibarra e dos outros dois alunos de Kurama. O uniforme novo que ele usa anima todos ao redor, simbolizando um recomeço. Jinji, por outro lado, mostra pouco interesse nas comemorações, preferindo continuar com sua rotina despreocupada de beber e aproveitar a vida. Com o tempo, a ilha floresce novamente em sua paz e Yukito decide de coração permanecer em Ayaka para sempre e assumindo ali seu novo lar. Cada personagem encontra seu caminho, moldado pelas experiências vividas e fortalecido pelos laços que criaram. A ilha silenciosa, antes marcada pelo caos e pela dúvida, agora brilha em harmonia. A comunidade se reconstrói com força, acolhendo tanto o passado quanto o futuro. A Ilha Ayaka se torna um símbolo de esperança e renovação, um lugar onde a vida segue adiante, fortalecida pelas provações que todos enfrentaram juntos. E assim terminamos a primeira temporada dessa história. Se inscreva no canal e deixe o like se você gostou e nos vemos no próximo vídeo.